Querido irmão, graça e paz. O audiolivro de hoje é A Cruz é Crucial, de Derek Prince. Curta, se inscreva, compartilhe o canal para que mais vidas possam ser edificadas. E vamos à leitura. Audiolivro A Cruz é Crucial, de Derek Prince. Parte 2. A Cruz na Minha Vida. Capítulo 3. O que a cruz faz para mim? Já vimos que somente a cruz é a base de todos os benefícios de Deus para os crentes. Paulo disse: aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Tente perceber e analise estas palavras finais. Deus e o seu Filho dão-nos livremente todas as coisas, mas sem ele nada temos. Baseados na cruz, podemos receber tudo, mas sem ela, nós não temos direito a nada. Baseados na cruz, podemos receber tudo, mas sem ela, nós não temos direito a nada. E vimos que a cruz é a base da derrota total de Cristo sobre Satanás. Quando entrarmos em conflito com Satanás, só o podemos vencer baseados na cruz. Quando entrarmos em conflito com Satanás, só o podemos vencer baseados na cruz. Por causa destes dois pontos importantes, Satanás arranjou uma estratégia contra a igreja. Ele não pode mudar o que foi realizado pela cruz. Isto é eterno, é estabelecido por Deus. O que ele pode fazer e o que ele pretende fazer é esconder da igreja o que foi realizado pela cruz, para que a igreja perca de vista tudo o que a cruz realizou e não possa usufruir dos benefícios fornecidos. Ou seja, a cruz não vive mais na completa oferta que foi feita pela cruz. Já não é capaz de aplicar a vitória de Cristo sobre Satanás no dia a dia. Isto vemos claramente em Gálatas 3:1, algo que me levou a pensar e a meditar há pelo menos 10 anos. Quando li o versículo pela primeira vez, como leio muitos versículos na Bíblia, eu li-o apenas e não pensei muito sobre ele, mas gradualmente ele chamou-me mais e mais atenção. Hoje eu encontro nele a chave que me faz compreender muitos dos problemas da igreja. Isto é o que o Paulo diz: ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? NVI. Esta declaração é surpreendente. Os Gálatas eram cristãos que tinham sido salvos, tinham sido batizados no Espírito, que tinham testemunhado e ainda testemunhavam milagres. Mas ainda assim, Paulo pergunta: quem vos enfeitiçou? Bruxaria é a principal palavra para as forças espirituais lançadas pelo reino de Satanás sobre a terra. Falando de cristãos cheios do Espírito, pode-se encher um dedal, um copo, ou até mesmo uma banheira com água. Todos estão cheios, mas não têm a mesma quantidade. Quando vejo a vida de alguns cristãos cheios do Espírito, digo a mim mesmo que eles não compreendem que Satanás tem uma estratégia contra eles, da qual não estão cientes. Na verdade, encontrei-me numa situação destas em 1963. Fui convidado para pastorear uma igreja pentecostal em Seattle, Washington. Não posso falar dos problemas dessa igreja, mas deixe-me dizer algumas coisas breves, só para transmitir uma ideia do que pode acontecer até com as pessoas cheias do Espírito. A esposa do pastor apaixonou-se por um dos membros da congregação. Em consequência, a esposa divorciou-se do pastor. O membro da congregação divorciou-se da sua esposa. E a esposa do pastor e o membro da congregação casaram-se e ficaram a pastorear a igreja. Tudo isto era publicamente conhecido. Não havia nenhum segredo nisto. Poderá questionar-se de como isto é possível acontecer numa igreja. É possível e aconteceu. E quando conversava com as pessoas, elas diziam que havia algo naquela mulher. Ela tinha
sangue frio, não tinha sentimentos e ninguém sabia como lidar com ela e o que dizer. Ela conseguiu ganhar o controle total da congregação. Eu e a minha primeira esposa, Lídia, nunca tínhamos passado por uma situação semelhante. Então, eu comecei a buscar a Deus. Eu não sabia o que fazer com isso. Entretanto, o casal mudou-se, mas ainda assim a congregação continuou sob a sua influência. Então, li este versículo: Ó Gálatas insensatos, quem vos enfeitiçou? NVI. E eu disse: é isto, estão enfeitiçados. De início, eu não poderia acreditar como era possível cristãos pentecostais serem enfeitiçados. Quando eu e a Lídia nos apercebemos da verdade, tomamos posição contra ela, concordando em oração e quebramos este poder. A congregação foi liberta e fomos restaurados dessa situação. Esse foi o lugar onde eu fui pela primeira vez confrontado com a realidade de Gálatas 3:1. Quem vos enfeitiçou? Mas como é que Paulo sabia que eles tinham sido enfeitiçados? A segunda parte do versículo diz-nos: eles tinham perdido a visão de Jesus Cristo crucificado. Afinal, qual foi o papel da bruxaria? Tinha se infiltrado e tinha obscurecido a realidade da cruz e de tudo que foi obtido para eles através dela. Qual foi o resultado de terem perdido a visão de Jesus Cristo crucificado? Penso que este será sempre o resultado, e acredito que é o resultado em muitas congregações hoje. Eles entraram em carnalidade e deixaram entrar legalismo. Embora o legalismo possa parecer extremamente espiritual, ele está incluído nas obras da carne. Vamos ler os versículos 2 até 5, e eu penso que verás a verdade daquilo que temos falado. Quero apenas saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Repara, tinham recebido o Espírito. Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Tinham começado no Espírito. Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Se na verdade foram em vão, aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Deus operava milagres entre eles. Foram salvos, batizados no Espírito, no entanto, deixaram-se enfeitiçar. Paulo fala de dois resultados expressos aqui: as obras da lei e as obras da carne, ou seja, legalismo e carnalidade. Legalismo é uma daquelas palavras que os cristãos tendem a usar para criticar outros cristãos. Para mim, legalismo é a tentativa de alcançar justiça com Deus, observando um conjunto de regras. Se essa é a lei de Moisés, a lei pentecostal, a lei batista ou a lei católica, não faz diferença. Quem procura alcançar justiça com Deus, observando a lei de um conjunto de regras, está em legalismo. Uma definição alternativa é esta: legalismo é adicionar o que se quer às exigências que Deus colocou. Quando Deus disse que tudo o que precisamos é de acreditar em Deus, que entregou Jesus à morte pelos nossos delitos e fê-lo ressuscitar novamente para que fôssemos justificados. Nenhuma pessoa, nenhuma igreja, nenhuma organização e nenhum professor bíblico tem alguma vez alguma autoridade para poder adicionar qualquer exigência para conseguir a retidão, justiça com Deus. Além de, acredite na pessoa que entregou Jesus pelos nossos pecados e fê-lo ressuscitar novamente para que nós fôssemos justificados. Toda tentativa de imposição de algo além disto é legalismo. Até aqui foram pessoas que tinham começado no Espírito, que viram milagres, mas que tinham sido enganados por Satanás, porque Satanás tinha obscurecido a realidade acerca do que ocorreu na cruz. Então, para agradar a Deus, voltaram à carne, mantendo regras. Será que isso lhe soa como alguém que já conheceu? Será que lhe soa como alguma igreja por onde já passou? Na América, existem muitas igrejas
que estão intituladas como a Igreja da Graça. Penso que, quanto mais se fala de graça, menos se sabe acerca dela. Elas são o centro do legalismo. O resultado dessa situação é ainda mais chocante. É afirmado no versículo 10, em Gálatas 3. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Se quiser ser justificado pela lei de Moisés, terá de guardá-la toda, o tempo todo. Se a aplicar em si mesmo e falhar, estará a amaldiçoar-se, pois a própria lei diz que todos serão amaldiçoados, se não mantiverem toda a lei em todo o tempo. Então, isso quer dizer que a cruz foi obscurecida por Satanás, tendo como resultados legalismo, carnalidade e maldição. Uma outra parte das Escrituras, que consegue, num versículo, descrever o que aconteceu com os Gálatas, encontra-se em Jeremias 17:5, que diz o seguinte: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. A maldição é pronunciada sobre alguém cujo seu coração se desvia do Senhor. Então, essa pessoa conhecia o poder sobrenatural da graça de Deus e experimentou isso na sua vida, mas recaiu em usar a carne como a sua força. Por outras palavras, é o mesmo que voltarmos para aquilo que de melhor conseguimos fazer com a nossa força. E ao fazer isso, estamos desprezando o Espírito da graça. É o mesmo que eu estar a dizer ao Espírito Santo: não és bom o suficiente, eu consigo fazer melhor a minha maneira. Sobre este comportamento, Deus pronuncia uma maldição. Em Jeremias 17:6, poderá ver como alguém vive sobre uma maldição, uma situação que certamente nunca ninguém desejaria, porque será a pessoa sob a maldição como o arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Que imagem vívida por alguém sobre uma maldição. As bênçãos à sua volta, queda de chuva, terra frutífera, mas nunca o alcançam. Vive numa terra seca, estéril e sem vida. Oh, quantas centenas de pessoas que eu já encontrei nessas condições, desde que Deus me deu compreensão de como uma maldição opera. Será que o problema dos Gálatas poderá ser o seu problema? Ou será o problema da sua igreja? Poderá ser o principal problema da igreja de hoje? Porque os diversos movimentos principais na igreja começaram com o poder sobrenatural e soberano da visitação de Deus. De outra forma, estes movimentos não teriam qualquer impacto. Não importa qual a sua denominação, mas ela começou porque Deus a visitou de uma maneira soberana com o seu poder sobrenatural. Quantas delas continuam hoje ainda a confiar no mesmo poder sobrenatural e soberano que as fez surgir? Eu diria muito poucos, ou nenhuns. Creio que esta mensagem é de uma extrema importância, para que vejamos que o que estamos a tratar é algo real, atual e que não se trata só de um pequeno grupo, distante, algures, que se desviou. A arma principal de Satanás contra a Igreja de Jesus Cristo é obscurecer a realidade da cruz. O resultado, como eu o vejo, é algo de alma, algo carnal, um substituto religioso a tomar lugar de realidade espiritual. A arma principal de Satanás contra a Igreja de Jesus Cristo é obscurecer a realidade da cruz. O homem é espírito, alma e corpo. A alma tem as suas funções legítimas, mas não pode tirar o lugar do espírito. Mas quando as pessoas se afastam deste poder sobrenatural e confiam
nas suas próprias capacidades e nos seus esforços, deixam de viver no espiritual e começam a agir orientados pela alma. Analise a seguinte lista de diferentes maneiras em que isto se manifesta nas igrejas. Note, são apenas exemplos. O que eu quero mostrar é um substituto religioso a tomar o lugar de realidade espiritual. Eis algumas substituições. 1. A teologia toma o lugar da revelação. Teologia é raciocínio humano, é usar regras, é deduzir, mas não é ter revelação direta. 2. A educação toma o lugar da construção de caráter. Jesus nunca falou apenas para as pessoas, elas tinham de segui-lo, ou seja, por outras palavras, não era apenas um conhecimento intelectual, mas sim um estilo de vida a ser transmitido. É muito perigoso formar pessoas intelectualmente e não lidar com o caráter, porque a Escritura diz que a mente carnal é inimizade contra Deus. Por isso, quando se educa a mente carnal, está-se a educar um inimigo de Deus. O que se obtém no final é um educado inimigo de Deus. Diria até que a maioria dos seminários atualmente produz educados inimigos de Deus. Não quero ser dramático, mas acredito que é mesmo assim. De certa forma, os principais inimigos do Evangelho são os produtos dos seminários. 3. A psicologia substitui o discernimento, que é sobrenatural. 4. O programa substitui a direção sobrenatural, a orientação do Espírito Santo. 5. A eloquência substitui o poder sobrenatural. 6. O raciocínio substitui o caminhar em fé. 7. As leis tomam o lugar do amor. Pense nessas substituições. Teologia no lugar da revelação. Educação em substituição de construção de caráter. Psicologia em lugar de discernimento. Programa em lugar de liderança. Orientação sobrenatural do Espírito Santo. Eloquência em lugar de poder sobrenatural. Raciocínio em lugar da caminhada de fé. E as leis em lugar do amor. As leis e o amor na vida cristã tendem a competir um com o outro. As pessoas ocupadas com o guardar e o fazer aplicar das leis normalmente são pessoas sem amor. A figura bíblica padrão para pessoas assim é fariseus. Repare na quantidade de vezes que eles se opuseram aos milagres de Jesus. Cegos a ver e coxos a caminhar. Nunca expressaram satisfação por isso. Todos eles se impugnaram e ficaram aborrecidos com o quebrar das regras. Realmente, até um fariseu com coração de pedra deveria ter ficado alegre ao ver um cego ser curado, mas não, preocupava-se mais com o sábado. O fato mais importante a salientar de Gálatas é que não só revela o problema, mas também a solução de Deus. Penso que este é um maravilhoso exemplo da inspiração das Escrituras, porque Paulo não escreve nenhum tratado teológico. Ele provavelmente estava numa situação muito complicada e, mesmo assim, escreveu uma carta, porque estava preocupado com os Gálatas. Os Gálatas tinham um problema, que se chamava legalismo. Paulo escreveu cartas para outras igrejas e quase sempre ele começava por agradecer a Deus pelas igrejas, às quais escrevia. Por exemplo, na carta que ele escreve aos Coríntios, apesar de haver incesto, adultério, embriaguez na mesa do Senhor, ainda assim ele agradece a Deus pela sua graça sobre eles. Quando ele escreve aos Gálatas, ele está tão chateado que não agradece a Deus por eles. Ele simplesmente diz: eu maravilho-me que em tão pouco tempo vos afastaram da graça de Deus. O legalismo perturbava-o muito mais do que um pecado visível. O legalismo é muito sutil e um problema mais perigoso. A solução é a cruz. Chamei a segunda parte desta mensagem, a cruz na minha vida, porque uma coisa é ficarmos
entusiasmados com o que Deus fez por nós na cruz. Mas outra coisa completamente diferente é abraçarmos o que a cruz pretende fazer em nós. Nos dias de hoje, há muito pouco mencionado acerca daquilo que a cruz quer fazer em nós. Eu diria que 90% dos problemas das igrejas é devido a este fato mencionado. Chegará à altura em que não poderá desfrutar mais do que a cruz fez para si, a não ser que aceite o que a cruz deseja fazer em si. Chegará à altura em que não poderá desfrutar mais do que a cruz fez para si, a não ser que aceite o que a cruz deseja fazer em si. A cruz na sua vida é a garantia de todas as bênçãos e benefícios, provisões da cruz para si. O livro de Gálatas aponta-nos 5 libertações que são fornecidas através da cruz. Libertação do presente século, mundo. A primeira libertação está indicada em Gálatas 1, 3, 4. Graça e paz da parte de Deus, Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Penso que deve haver poucas pessoas a conhecer esta libertação. Digo isto porque eu próprio, como cristão e pregador, levei muito tempo até entender esta libertação. Através da cruz, Deus providenciou a libertação do presente século mau. Existem 2 palavras gregas que são usadas em Gálatas e é necessário separá-las. A palavra usada em grego é ion, que em inglês quer dizer século, ou um longo período de tempo. Outra palavra usada em Gálatas 6,14 é cosmos, que se traduz como mundo. Olhando para o conceito século, podemos dizer que vivemos num determinado século. Existiam outros séculos anteriormente e existirão outros séculos depois deste. O presente século é chamado século mau. Irei mostrar por que é mau, mas primeiro teremos de ver o fato de que o século atual irá terminar. Se viver a pensar que isso não irá acontecer, então está a viver uma ilusão. Pessoalmente, quando penso e digo que este século presente está a acabar, só consigo pensar uma coisa: obrigado, meu Deus. De fato, eu não queria que estes tempos se mantivessem desta maneira para sempre. Em Mateus 13, Jesus fala sobre as 7 parábolas, interpretando a parábola do trigo e do joio. No versículo 39, Jesus diz: o inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. E no versículo seguinte ele diz: assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. E no versículo 49, falando de outra parábola, Jesus diz novamente: assim será a consumação dos séculos. Podemos encontrar isto em muitas partes das Escrituras, mas o que é extremamente importante é que nos lembremos sempre que este tempo que vivemos irá acabar, não é permanente. E se vivermos a pensar que é permanente, então viveremos sobre uma ilusão. E o poder por detrás dessa ilusão é a feitiçaria. Por que é um século mau? Em 2 Coríntios 4, 3, 4, Paulo diz: mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem, está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Quem é o Deus deste tempo que cega as mentes das pessoas? Satanás, claro. E ele não quer que este século acabe, porque enquanto continuar, ele será um Deus. E quando o século terminar, ele deixará de ser um Deus. Então, ele está a fazer tudo o que puder para atrasar o fim do século. A igreja devia fazer tudo o que pudesse para precipitar este fim. Mas se Satanás consegue cegar as mentes da igreja, então ela não fará o que Deus espera que faça,
para trazer o fim do mundo e abreviar a vinda de Cristo. Em Hebreus 6:4-6, o escritor fala-nos sobre pessoas que receberam uma série de experiências. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Ou seja, as pessoas tiveram estas 5 experiências com Deus. Quando provamos o Espírito Santo nas nossas vidas, podemos ter uma pequena experiência de como será no mundo vindouro. Assim foi como se tivéssemos sido transportados desta era para a era futura. Num nível limitado assim, provamos, experimentamos como será no futuro. Um pouco difícil de explicar, mas temos uma viva ilustração disto, que podemos encontrar em 1 Coríntios 15. Paulo diz aqui que o nosso corpo nesta era é um corpo natural, carnal, que só funciona conforme for dirigido pela alma. Portanto, se o meu espírito quer que o meu corpo faça algo, o meu espírito tem de trabalhar através da minha alma, tal como Davi, que queria louvar ao Senhor com a sua boca. O seu espírito falou para a sua alma e disse: Bendizei o Senhor, ó minha alma. O espírito não pode iniciar o louvor a Deus sem a cooperação da alma. Temos um corpo que vive governado pela alma, mas na próxima era, Paulo diz que teremos um corpo espiritual. Isto quer dizer que o nosso espírito controlará o nosso corpo e que não teremos de persuadir a nossa alma. Se eu quiser voar para um planeta próximo, eu simplesmente vou. Não tenho de argumentar com a minha alma sobre os prós e contras dessa viagem. Quando somos batizados no Espírito Santo, provamos do poder da era futura, porque quando falamos noutras línguas no Espírito, provavelmente a sua língua falará pela primeira vez diretamente controlada pelo Espírito, sem ter de passar pelo caminho estreito das nossas mentes ignorantes, e daí ser uma significante e tremenda experiência. Para a maioria das pessoas, esta é a única maneira que temos presentemente de experimentar como será viver na próxima era. Não se tem de pensar quando se fala em línguas. A nossa alma só tem de o consentir. Se a alma diz que não quer, e se as pessoas com as suas mentes carnais também dizem, não, eu não quero falar em línguas, não compreendo o que digo, assim, se a alma se conter, não se consegue fazê-lo. Mas se a alma se render quando se quer falar em línguas, então assim ela consegue. Poder-se-á assim dizer, não sei o que estou a dizer, mas sei que é bom porque o Espírito Santo me deu. Quando fala no Espírito, a sua língua faz o que sempre deveria fazer. Ela glorifica o Senhor. Nunca se diz uma palavra errada, quando é o Espírito Santo a controlar a própria boca. Portanto, o que estou a tentar mostrar é que haverá uma forma diferente de viver na era vindoura. O nosso espírito será o controlador direto do nosso corpo. Não seremos limitados pelas nossas mentes ignorantes, nem pelas nossas almas. Quero, penso, sinto. Em Mateus 13, podemos ver um outro problema referente ao mundo em que vivemos atualmente. Em Mateus 13:22, Jesus explica a parábola do semeador. Fala sobre um tipo de semente que cai no solo espinhoso. Ele diz: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Quer dizer, este mundo traz preocupações, e quando estamos demasiadamente preocupados com as coisas deste mundo, a palavra de Deus não frutifica em nós. A própria preocupação abafa a palavra de Deus. Quando estamos demasiadamente preocupados com as coisas deste mundo,
a palavra de Deus não frutifica em nós. Graças a Deus podemos ser libertos desta era má, e você vê quão necessário é. Paulo tem outra declaração em Romanos 12:2 que diz: "E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento." Precisamos mudar a nossa maneira de pensar. As pessoas que vivem nestes tempos são essencialmente egocêntricas. É quase uma descrição universal. As suas atitudes normalmente refletem: o que é que eu lucro com isto? Que benefício isso traz para mim? Mas aqueles que têm a mente renovada pensam: que benefício isso traz a Deus? Sua própria vida já não é o centro, a sua vida é centrada em Deus. Todas estas coisas significam que, e isto é importante de se ver, um servo fiel de Cristo não pode amar estes tempos que vivemos. 2 Timóteo 4:10 relata uma das declarações mais tristes escritas por Paulo, que estava no final da sua vida, preso e a aguardar o seu julgamento e a provável execução. Teve apenas alguns colaboradores fiéis que se mantiveram com ele. Paulo fala de um deles com quem contava. Ele diz: "Porque Demas me desamparou, amando o presente século." Não podemos amar este tempo em que vivemos, porque se assim for, mais cedo ou mais tarde, não podemos ser fiéis a Deus. No momento decisivo, falharemos. Pergunto: você ama o presente século, o mundo? Vive como se este mundo nunca passasse? Será que temos todos os ovos dentro do cesto deste mundo? Porque um dia o cesto vai cair, o mundo vai acabar e os ovos serão esmagados. Libertação da lei. A segunda libertação, a libertação da lei, de acordo com a minha observação, provavelmente a mais difícil para os cristãos entenderem. Passei muitas horas a tentar convencer os cristãos da realidade disto. Só não sei até que ponto fui bem-sucedido. Encontramos em Gálatas 2:19. Paulo diz: "Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus." Por que será que ele disse que mediante a lei morri para a lei? Porque pela lei fui condenado à morte. Foi a lei que me condenou à morte. E quando fui morto, então isso foi o fim da lei. A última coisa que a lei poderá fazer a alguém é matar. E quando isso acontecer, então ficamos livres da lei. Não importa se cometemos 1 ou 60 homicídios. Quando somos executados, isto é tudo que a lei pode fazer, nada mais. Não há outra maneira de sair debaixo da lei. A morte é o único escape. A maravilhosa graça e misericórdia de Deus foi que a execução ocorreu há 20 séculos atrás. Quando Jesus morreu, eu morri. Ele pagou a minha sentença de lei, e assim eu fiquei livre das exigências da lei. Em Colossenses 2, ele diz que a lei foi pregada lá na cruz. Não vai além da cruz. Ela pode nos seguir até a cruz, perseguir, acusar, condenar, mas uma vez que alcançamos a cruz, estamos livres da lei. Não há mais condenação. Paulo diz: mediante a lei, morri para a lei, para poder viver para Deus. De fato, se analisar isto, o significado fica claro. Se vivermos para a lei, não vivemos para Deus. E se vivermos para Deus, não viveremos mais para a lei. Não poderemos ter as duas formas. Elas não são compatíveis. Esta é uma das mais claras e mais repetidas afirmações do Novo Testamento. E ainda assim, acho que uma grande parte dos cristãos não está completamente familiarizada com ela. E até esta verdade, às vezes, choca as pessoas. Por exemplo, eu disse a um grupo de pessoas recentemente, e de uma maneira casual, quer dizer, eu não estava tentando chocá-las, mas eu disse que o cristianismo não é um conjunto de regras.
e os seus rostos mostraram consternação. Eu acho que se eu tivesse dito que não há Deus, teriam ficado menos chocados. Provavelmente, pela influência da filosofia na minha vida, vi logo, após a minha salvação, isto como uma das coisas mais importantes do Novo Testamento, a relação entre a lei e a graça. Não é fácil de compreender. Acho que é uma dificuldade, porque não pensamos como Deus pensa. Penso que não é muito complicado. Simplesmente requer uma total adaptação do nosso pensamento. Em Gálatas 3, 11 e 12, diz: E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. O que Paulo quer dizer é que não podemos ser justificados pelo obedecer à lei de Moisés, mas não fica por aí. Ele diz-nos que não podemos alcançar a justiça com Deus obedecendo a qualquer tipo de lei. É impossível e está excluído. Nem perca tempo tentando. Então, Paulo diz no versículo 12: Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Se conseguir guardar toda a lei em todo o tempo, tudo bem, será justificado. Mas ninguém jamais conseguiu. Se somente conseguir guardar uma parte da lei por algum tempo, não lhe fará bem algum no que diz respeito a alcançar a justiça. Só existem duas alternativas: ou somos justificados pela lei ou pela fé, mas não as podemos misturar. Paulo usa uma pequena parábola da família de Abraão. Ele dá-nos o exemplo de Ismael, que foi o filho da mulher escrava, que é um tipo de produto da lei, porque a Agar, segundo ele, corresponde ao Monte Sinai, onde foi dada a lei. Então, Sara é um tipo do espírito e teve Isaque de forma sobrenatural, conhecido assim como o filho da graça. Mas Paulo refere-se que quando Isaque veio, Ismael teve de sair. Não conseguiam coexistir na mesma família. E ele cita a afirmação que é do próprio Deus: lança fora a escrava e seu filho. Gálatas 4:30. Ou seja, não só se deve livrar de Ismael, como também se deve livrar de Agar. Precisa escolher quem vai ter na sua casa. Ou fica com Ismael, ou irá arranjar lugar para o Isaque, o filho da graça, o sobrenatural. Ismael foi o melhor que Abraão conseguiu fazer, pelos seus próprios esforços, mas não era bom o suficiente. E o melhor que se pode fazer pelo próprio esforço não é bom o suficiente. Pode-se continuar a tentar, a trabalhar, a transpirar de esforço e até mesmo orar, mas nunca é suficientemente bom. Se quer graça, tem de dizer não à lei. Isto é tão vívido que a maioria das pessoas gostariam de conservar os dois, um pouco da graça, um pouco da lei. Mas Deus diz que não funciona, não é aceite. Se quer graça, tem de dizer não à lei. Ou seja, se não confiarmos inteiramente na graça, então não confiamos na graça toda. Se nós ajudarmos a graça com o esforço próprio, não estamos a experimentá-la. Voltando a Romanos 6,6, onde veremos a libertação. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. NVI. O nosso velho homem foi crucificado. Onde e quando? Quando Jesus morreu na cruz. Isto é um fato histórico. Não podemos mudar isso. Mas sabendo e acreditando nisso, ele nos irá mudar a nós. Precisamos saber que todo o Evangelho é baseado em fatos, fatos históricos, ao contrário de qualquer outra religião mundial. Não sei de nenhuma outra religião mundial que seja baseada em fatos. Elas são sistemas, teorias, revelações desvinculadas de qualquer período específico da história. Mas o Evangelho é baseado em fatos históricos. Estes fatos tanto poderão ser verdadeiros como falsos. Pessoalmente, creio que são verdadeiros. Agora, Paulo diz que até esta velha natureza
esta natureza adâmica, este rebelde que é chamado de velho homem, ser colocado à morte, seremos escravos do pecado. Eu cresci na igreja anglicana na Grã-Bretanha e agradeço a Deus por muitas coisas boas lá, mas o meu problema era, todos os domingos de manhã, pelas 11 horas, passarmos pelo que é chamado a confissão geral, onde confessávamos uma série de coisas que precisávamos de confessar, o que tínhamos feito que não deveríamos ter feito e o que deveríamos ter feito e não fizemos. E sempre que eu saía da igreja, tinha a sensação que de alguma maneira eu deveria mudar, mas eu não tinha sido mudado. Logo descobri que durante a semana, ou eu continuaria a fazer as coisas que não deveria fazer, ou continuaria a não fazer o que deveria fazer. Num certo domingo pensei, o que adianta confessar se não mudar? Será que assim eu alcanço o favor de Deus ou deixo-o simplesmente mais zangado? É como um filho dizer ao pai, desculpa, pai, estraguei as flores do jardim. Provavelmente diria, tudo bem, mesmo sabendo que ele voltaria a fazer a mesma coisa mais tarde. Como se sentiria? Provavelmente não se sentiria muito contente. Então, a única saída é a de lidar com o velho homem, o rebelde. Como eu já disse muitas vezes, a solução de Deus é a execução. Ele não o aperfeiçoará, não lhe ensinará a executar as suas regras de ouro, não o enviará à igreja, mas para o cemitério. A solução de Deus é a execução. A sua misericórdia é que a execução ocorreu quando Jesus morreu na cruz. Isso sim é a misericórdia de Deus. Paulo passa a dizer neste próximo versículo, pois quem morreu foi justificado, libertado está do pecado. NVI. Depois de termos pago a última penalidade, então estaremos justificados. A lei não tem mais nada para nos dizer, nada poderá fazer contra nós. A morte é a saída do domínio da lei, tal como do domínio do pecado. A morte é a saída do domínio da lei e do domínio do pecado. Em Romanos 6,14 lemos, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Está debaixo de qual? Debaixo de ambas não é possível. Se estiver debaixo da lei, não estará debaixo da graça. Se estiver debaixo da graça, não estará debaixo da lei. E Paulo indica muito claramente que se estiver sob a lei, o pecado terá domínio sobre si. Se estiver sob a lei, o pecado terá domínio sobre si. E isto surpreende as pessoas, mas é mesmo assim, porque enquanto se está sob a lei, fazes o melhor que se pode, com seu próprio esforço, e nunca estará bom o suficiente. É como Ismael. O esforço próprio nunca ganha o favor de Deus. Depois, em Romanos 7,5 diz, pois, quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nossos corpos, de forma que dávamos fruto para a morte. NVI. Veja bem o que está aqui escrito. As paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em vossos corpos. Paulo explica um pouco mais à frente. Ele diz, eu não sabia o que era cobiçar, até encontrar o mandamento que diz, não cobiçarás. Mas quando o mandamento veio, levantou-se em mim um sentimento de cobiça. Alguma vez experimentou isso? É como quando nos dizem para não fazermos algo, que nos começa a dominar o sentimento de o querer fazer. Assim, o pecado é incentivado pela lei enquanto confiarmos no nosso próprio esforço. Teremos de ler todo o capítulo 7 de Romanos para captarmos isso. No versículo 6 diz, mas agora temos sido libertados da lei. Libertos de quê? Da lei. Devo explicar que não falo da lei secular. Não estou a dizer que poderemos quebrar
a lei governamental de maneira nenhuma. Falo da lei como um meio de alcançar a justiça de Deus. Acredito que os cristãos devem ser pessoas que cumprem as leis, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito, e não na velhice da letra. Paulo dá-nos o exemplo de uma mulher casada. Se ela se casar com outro, enquanto seu marido é vivo, ela tornar-se-á numa adúltera. Mas se o seu marido morrer, ela é livre para casar com outro homem. Aplicando isto ao nosso tema, através da lei, fomos casados com a nossa natureza carnal, ou seja, fomos absolutamente comprometidos em fazer o que podíamos na nossa carne. Enquanto a nossa natureza carnal se mantiver viva, não somos livres para casar com mais ninguém, mas a nossa natureza carnal foi morta na cruz. Então, agora somos livres para nos casarmos com alguém. Com quem será? Cristo ressuscitado. Quando éramos casados com a nossa carne, o que se produziu foi apenas o fruto da carne. Agora somos casados com Cristo, o ressuscitado. O que produzimos é o fruto do Espírito. Paulo diz em 2 Coríntios 3,3: se querem saber e conhecer a minha teologia, vão a Corinto. Encontrarão isso escrito na vida das pessoas que lá ministrei. Eu gosto mesmo desse tipo de teologia. Paulo diz: querem saber no que eu acredito? Vão a Corinto. Conhecerão pessoas que eram adúlteras, prostitutas, homossexuais, beberrões, agora estão vivendo as suas vidas tementes a Deus. Esta é a minha teologia, a minha carta de referência. Lá ele diz: porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Isso vem do coração. Esta é a diferença entre a lei e a graça. A lei é as tábuas de pedra, que lhe dizem: faça isto e não faça aquilo. E você concorda: eu vou fazer isso e eu não vou fazer aquilo. E acaba por falhar, porque há um rebelde dentro de si que não coopera. Mas a graça não impõe do exterior algo a dizer: faça isso. A graça pelo Espírito Santo escreve as leis de Deus no seu coração. E quando estiver de fato no coração, então assim viverá. Salomão disse: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4:23. Não é um pensamento maravilhoso? Não posso e não consigo escrever o que estou a tentar comunicar no seu coração, mas o Espírito Santo pode, e ele o fará. Nenhum de nós, na nossa própria força, com a nossa teologia e ministério, poderemos mudar uma única pessoa, mas quando o Espírito Santo opera, pode escrever nos corações daquelas a quem ministramos e transformá-los. Aqui está a diferença. A lei é externa, a graça é interna. A lei é externa, a graça é interna. Em Romanos 8,14 diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. O que temos de fazer para nos tornarmos filhos maduros, uma vez que nascemos de novo? Temos de ser guiados pelo Espírito Santo. Não há outro caminho para a maturidade. Temos de ser guiados pelo Espírito Santo para poder chegar à maturidade. É como se Deus estivesse a dizer: tem uma viagem a fazer, tem duas opções. Poderá usar um mapa que está aqui e que é perfeito, ou então um guia pessoal. O mapa é a lei. O guia pessoal quem é? O Espírito Santo. Talvez dirá: sou jovem, forte, saudável, fiz várias licenciaturas e mestrados na faculdade. E diz: dê-me o mapa. Sei ler muito bem mapas. Sou muito inteligente.
vou fazer isso. Cerca de 48 horas mais tarde, e a meio de uma noite escura, e a chuva a cair bem forte, encontra-se à beira de um precipício, sem saber para que lado se há de virar, para norte, sul, este ou oeste. E à beira deste abismo, ouve uma voz doce que diz: posso ajudar? Essa voz é a voz do Espírito Santo. Então diz: de fato, preciso mesmo de ti. Espírito Santo, por favor, ajuda-me. Está a sair desta situação, está a entrar na estrada, o sol começa a brilhar e pensa: fui muito idiota, não devia ter entrado em pânico. Deixa-me dar mais uma olhada no mapa. E quando faz, o guia já está lá. Então continua com o mapa e passados 2 dias encontra-se no meio de um pântano. E a cada passo que dá, vai se afundando mais. E então pensa: e agora? Eu não posso pedir o guia novamente. Mas ele volta e diz: deixa-me ajudar-te. O guia tira-te do pântano e mostra o caminho. Até te acompanha. Depois de algum tempo, pergunta ao guia: não quer espreitar o mapa? O guia diz: não, não é preciso. Insiste e diz: mas o mapa é muito bom. O guia responde: eu sei, eu próprio fiz. Isso realmente é a história da vida cristã. Quantas vezes temos de voltar para o mapa quando temos o guia? Quantas vezes dizemos: tenho medo de falhar nas coisas sem a lei? Deixe-me dizer uma coisa com certeza: o Espírito Santo nunca nos vai deixar fazer a coisa errada. Se formos verdadeiramente guiados pelo Espírito Santo, sempre faremos o que é correto. Não podemos confiar nos nossos próprios esforços, mas Deus arranjou maneira de escaparmos das obrigações da lei, através da morte de Cristo na cruz. O nosso velho homem foi crucificado lá. Esta é uma afirmação genérica. Paulo torna isso específico, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Temos de pegar na afirmação genérica e torná-la específica pela nossa confissão. Se desejar isto e acreditar nisto de verdade, proclame este versículo em voz alta perante Deus e, por fim, agradeça-lhe por tudo, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Glória a Deus, louvado seja o Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito estejam com vocês. Amém. Deus lhe abençoe.